Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos começar aqui a parte 2, o processo da psicoterapia. Hoje nós vamos ler a introdução. Então, vamos começar aqui o parágrafo 1. A psicoterapia é um processo que muda o conceito do ser. No seu ponto alto, esse novo, entre aspas, novo ser é um autoconceito mais benéfico, mas dificilmente se pode esperar que a psicoterapia estabeleça a realidade. Eu vou ler por completo aqui, depois a gente vai voltando, tá? Essa não é a sua função. Se ela pode abrir caminho para a realidade, conseguiu o seu sucesso máximo. Toda a sua função, afinal, é ajudar o paciente a lidar com um erro fundamental. A crença segundo a qual a raiva lhe traz algo que ele realmente quer e que, por justificar o ataque, ele está protegendo a si mesmo. Seja qual for a extensão na qual ele venha a dar-se conta de que isso é um erro, nessa medida ele está verdadeiramente salvo. Então vamos lá. O processo, aqui ele vai falar sobre o processo da psicoterapia. O processo, né? A forma ali, o que vai levar, né, a essa psicoterapia. Então ele fala assim, que a psicoterapia vai mudar o conceito do ser. Que toda pessoa que busca uma ajuda, seja numa terapia convencional, seja num médico, seja num terapeuta energético, sempre ele vai estar buscando resolução de algum conflito, desse eu. Sempre vai estar buscando melhorar esse personagem. Na maioria das vezes, a gente mesmo, quando a gente buscou um caminho, um autoconhecimento, a gente estava buscando melhorar esse ser separado, esse personagem aqui. Por quê? Porque quando a gente vem para um autoconhecimento, uma psicoterapia, a gente não sabe o que a gente quer. A gente ainda acha, ainda está muito preso às crenças de que eu sou esse ser separado, com nome, CPF, que eu sou essa pessoa aqui. Porque foi isso que eu aprendi. As crenças que rodaram aqui, elas me disseram que eu sou essa pessoa. E até a gente estava conversando, né, agora, antes de começar aqui, essas crenças, gente, elas vêm da nossa infância. Nós fomos programados desde a infância. Então, nos 7 primeiros anos de vida ali, é onde mais a gente aprendeu, onde mais a gente moldou o nosso pensamento aqui. Então, você pensa o quão infantil é o nosso sistema de crenças. Ele foi configurado por uma criança. E tudo que a gente aprendeu, a gente colocou como certo. Então, pensa como que isso daqui é infantilizado. Por isso que eu falo que o sistema de ego aqui é muito infantil. Se a gente parar para pensar aqui nas nossas briguinhas aí do dia a dia, o quanto a gente briga para defender uma coisinha pequenininha. E se você for olhar a fundo, ele fala aqui da raiva, né? Vamos passar aqui um pouquinho, para a gente falar um pouquinho dessa raiva que ele fala aqui, ó. Então, ó, a psicoterapia, ela não vai estabelecer a realidade. Ele fala aqui, ó, no seu ponto alto, esse novo ser é um autoconceito mais benéfico, mas dificilmente se pode esperar que a psicoterapia estabeleça a realidade. Por quê? Porque a realidade já é. Não tem como você ir atrás da realidade, achar que ela está fora, buscar pela realidade. A realidade já está em você agora, né? Quando a gente falou dos 7 corpos lá, eu fiz aquela comparação, né? Que o nosso 7º corpo já é unificado, já é só uma questão de acesso. O nosso 6º corpo ali já é o próprio Cristo, a mente de Cristo. Então, isso já está em nós. Então, é só remover, igual ele fala lá no início do livro,
é só remover as barreiras que nos atrapalham de vez. E é isso que nós vamos fazer com a psicoterapia. Ela não vai estabelecer a realidade, porque a realidade já é. Ela só vai ajudar a fazer essas remoções aí. Se ela pode abrir caminho para a realidade, conseguiu o seu sucesso máximo. Então, ela vai só abrir caminho, né? Porque a realidade já é, não tem como ser diferente, já está aqui agora. Toda a sua função, afinal, é ajudar o paciente a lidar com o erro fundamental, a crença segundo a qual a raiva lhe traz algo que ele realmente quer. Então, gente, olha, ele coloca aqui a raiva, mas aqui a gente pode colocar todos os sentimentos aí que a gente vê aí no nosso sisteminha de crença. Falando da raiva aqui, eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo essa semana, e toda vez que eu vejo isso acontecer, quando eu estou indignada, com raiva, achando que o outro lá fora está fazendo alguma coisa, eu sempre paro. E essa semana, e foi assim, depois que você vê isso, você até agradece o irmãozinho ali que te mostrou isso. Eu estava trabalhando, né? E aí eu julguei que um colega, ele não estava sendo justo, porque ele chega mais cedo, tipo, uns 40 minutos mais cedo, bate o ponto, marca o ponto e sai. E sai, e fica lá no fundo, assiste vídeos. E aí eu chego e vou trabalhar. Aí na hora, eu vi isso em mim. Eu falei, nossa, isso é injusto. Eu vi o sentimento de raiva. Porque, gente, toda vez que você perceber que acha que um outro fora tá te trazendo alguma coisa, a gente tem que parar para olhar isso. Na mesma hora, eu parei. Eu falei, gente, não é ele. A raiva não tá lá. A raiva tá aqui no meu sistema de crença. Por quê? Porque para mim, para o meu sistema de crença, é errado isso. Mas você entende que está no meu sistema de crença? Porque no sistema de crença dele não está errado. É vantagem para ele, vantagem. Ele está tendo uma vantagem de marcar seu ponto mais cedo. Por quê? Porque ele vai sair mais cedo no fim do dia. Ele vai poder resolver os problemas que ele tem no fim do dia. Vê que para ele não tem problema algum. Então, onde que está o problema? Está aqui. Agora, aí onde que eu vou resolver? É aqui. Eu estou vendo isso porque o meu sistema de crença me conta que isso é errado. Aí toda vez, agora você leva aí para tudo do seu dia a dia. Você teve uma raiva, uma indignação, um problema com uma outra pessoa. Onde que está o problema? Quem está vendo o problema? Isso vem do seu sistema de crença, não vem do outro. O outro tem o sistema de crença dele. Agora, onde que está a cura nisso? Você resolver o seu sistema de crença aqui e falar, não, isso é uma crença minha. Só que você olhar para ele, assim como o Jesus sempre fala, né? O outro lá, gente, ele não tem consciência. Ele não sabe o que faz. Ele também foi programado por uma crença ali, um programa feito por uma criança também. Ele foi ensinado que levar vantagem é bom para ele. Então, são sistemas de crenças de cada um, só que você olha e fala, nossa, ele está completamente inconsciente da realidade dele, mas eu não estou. Eu sei quem é ele, além disso que ele está me contando. Ele está me contando que é uma pessoa que não respeita o seu colega, mas ele é isso? Não, ele não é. Então aí a gente vai começar a olhar além daquilo. E no mesmo momento, você vai ver que a raiva vai sumindo. E aqui, na forma, eu posso chegar na minha gerente e falar, olha, ele está fazendo isso, está prejudicando o trabalho. Entende que isso eu posso fazer? Na forma, gente, o que você fizer na forma, você acha que isso no serviço está atrapalhando? Ok, você pode reportar isso a uma instância superior, para que sejam tomadas as providências. Mas a cura é em você não ficar remoendo a raiva ali no seu sistema de pensamento. Então, no momento que você vê um outro te causando algo, é a gente abrir essa luz aqui, essa lâmpada. Não é o outro. Eu que tenho esta crença.
E aí a gente vai moldando aqui e perdoando, porque o perdão está aí. Está aí em ver aquilo ali, mas saber que aquilo ali não significa nada. Não é a realidade dele. E você vai além daquilo. Né? Então, assim, fica prático no nosso dia a dia, a gente vendo as situações. Mas aí a gente precisa ver aquilo que causa em nós. Para ver se houve uma irritação, se houve qualquer sentimento, o sentimento está aqui. Então, é aqui que eu tenho que corrigir. Né? Mesmo que seja para eu reportar, aqui na forma, você pode fazer o que quiser. Ou então ficar quieto. Eu decidi nem falar nada também. Para mim, ok. Então, assim, aqui na forma não importa o que a gente faça. Então, vamos lá, ó. A crença segundo a qual a raiva lhe traz algo que ele realmente quer e que, por justificar o ataque, ele está protegendo a si mesmo. Então, olha, isso aqui, quando a gente não está consciente, o que vai acontecer? Quando você não está consciente, isso já aconteceu comigo também lá atrás, a mesma situação. Minha situação de serviço aqui acontece muito isso. Mas hoje isso já não me incomoda. Hoje eu já consigo ver dessa maneira que eu falei para vocês. Mas lá atrás eu já cheguei a brigar. E aí começa o ataque. Aí eu começo a falar: você está errado, você está me atrapalhando. Eu já cheguei a brigar com pessoas no serviço. E a pessoa, ela te responde de acordo com as crenças dela. Então ali ela vai chegar para você e vai falar: mas você tem que entender que eu estou passando por um processo de depressão. E foi isso que a pessoa falou para mim, quando eu reclamei. Você faz as coisas aí, quando eu reclamava, né? Porque aí você começa a atacar. E o ataque, ele vem com o contra-ataque. Aí a pessoa fala: mas você também faz isso, isso, isso. E dali começa isso daqui, ó. Aí a gente começa a alimentar a separação através do ataque. Né? Porque você ali atacando o outro, você está inconsciente tanto quanto ele. Então você aqui que agora conhece a verdade, você sabe o que é o perdão, que é olhar para isso, para tudo o que todos fazem aqui e ir além disso, é isso que você dá ao outro, o perdão. E é assim que a gente estende a mente de Cristo, a mente do Espírito Santo, estendendo ao outro que ele é na realidade. Ele não é aquilo que está me contando ali. Ele está inconsciente. Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Ele faz aquilo de acordo com o sistema de pensamento dele. Seja qual for a extensão na qual ele venha a dar-se conta de que isso é um erro, nesta medida ele está verdadeiramente salvo. Então, cada vez que a gente perceber isso, a raiva ou qualquer outro tipo de sentimento que te coloca nesse estado, ali a gente já começa a ter a salvação, né? Que a salvação é ver a unidade em tudo e em todos. Pacientes não entram num relacionamento psicoterapêutico com essa meta em mente. A gente não entra nesse processo com isso em mente, a gente não sabe, né? A gente vem para arrumar o euzinho aqui mesmo. Ao contrário, esses conceitos significam pouco para eles, ou não precisariam de ajuda. O seu objetivo é serem capazes de manter os seus autoconceitos exatamente como são, mas sem o sofrimento que acarretam. Então, pensa, quando a gente procura, a gente quer parar de sofrer. A gente não quer mais sofrer com as situações do nosso dia a dia. A gente não vem aqui para corrigir nossa mente. Muitas vezes. Isso eu estou falando, pessoas quando começam, quando procuram a gente, e os outros que estão aí no seu dia a dia, que não têm essa consciência. A maioria, ela quer se livrar do sofrimento. E a gente falou na última aula sobre aquela lição, a 253, que eu falei para vocês, que é uma lição que foi, até hoje, né, aqui para mim tem muito sentido, que tudo que acontece aqui na sua vida foi você que pediu. Consciente ou inconsciente, na maioria das vezes inconsciente. Por quê? Porque o programa que roda na sua mente aí, que é o sistema de pensamento de separação, que foi ali desde criança, vidas, antepassados, e aí vem tudo aqui, é esse sistema que a gente roda. Por isso que a nossa vida não muda. Por isso que a gente gira, 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 gira.
Já viu quando acontece? Sempre está acontecendo aquelas mesmas situações. A gente estava falando aqui antes, né? É uma situação de falta, ela está sempre se repetindo. Por quê? Porque esse sistema de pensamento que está na nossa mente aqui, que nós escolhemos, que é a nossa responsabilidade, a gente não trocou esse sistema de pensamento. Vou dar uma lidinha aqui na lição 253, para vocês lembrarem dela aqui, que eu falei semana passada dela. Aqui, ó. Quem rege o universo é o meu ser. É impossível que algo venha a mim sem que eu próprio o tenha chamado. Mesmo nesse mundo, sou eu que governo o meu destino. O que acontece é o que eu desejo. O que não ocorre é o que eu não quero que aconteça. E isso eu tenho que aceitar. Vou até aqui, que essa parte aqui dessa lição fez tanto sentido para mim, porque, gente, tudo que acontece vem dos nossos pensamentos, vem dos nossos sistemas de crença. E como a gente falou lá dos corpos, o pensamento, ele vai gerar uma emoção correspondente àquilo. Então, se eu estou no pensamento separado, rodando ali, rodando falta, eu vou gerar um sentimento de falta. E eu vou gerar, com isso, um campo de energia aqui que pede falta. Então, eu vou estar sempre passando por isso, porque isso é o que roda na mente. E para sair desse sistema que roda aqui, é só indo além. É só indo além, igual a Suzana falou no começo ali. É uma entrega diária, a todo instante santo. Né? É o tempo todo. Mas a gente precisa trabalhar isso, trabalhar essas crenças, primeiramente assumindo. Ó, tá acontecendo um monte de coisa aqui na minha vida que eu não tô gostando. Tá, mas fui eu que escolhi. Ok, eu já entendi isso. E agora, como que eu posso sair daqui? Como que eu posso agora mudar o meu sistema de pensamento? Tem um capítulo aqui no livro, eu vou até ler o comecinho dele aqui também, que agora ele veio aqui. É o capítulo 21, aquele da projeção faz a percepção. Deixa eu achar ele aqui. Razão e percepção chama o capítulo. Ele fala assim, ó, a projeção faz a percepção. Eu demorei muito para entender o que isso aqui significava. Onde que está essa projeção? A projeção, vamos imaginar aqui uma impressora 3D. Você vai colocar ela para imprimir ali. Você vai colocar um programa ali e ela vai imprimir exatamente o que você colocou no programa. Então, ela vai te dar exatamente, ela vai te dar ali impresso o que está lá no programa. E é isso aqui, ó. A projeção faz a percepção. Se o programa que roda na mente, as crenças que rodam na mente são crenças de separação, o que eu vou perceber? É isso que vai estar no meu mundo. É isso que eu vou atrair aqui para o meu olhar. Porque é nisso que eu acredito. É isso que ficou marcado aqui nessa mente desde a infância, onde foram formadas essas crenças. Então, a projeção faz a percepção. Tudo que eu projeto nesse sistema de crença, eu vou perceber lá fora. O mundo que vês é o que deste ao mundo, nada mais do que isso. Então, o que eu vejo, gente, sou eu que estou vendo através do meu sistema de pensamento. Tanto que duas pessoas passam pelo mesmo problema e cada uma interpreta de uma maneira, de acordo com o seu sistema de crença. E ele fala assim, ó, como um homem pensa, assim ele percebe. Introdução do capítulo 21. Como um homem pensa, assim ele percebe. Se eu penso falta, se eu estou sempre rodando nesse sistema de crença que nada dá certo para mim, né, que minha vida não vai para frente, o que eu vou ver? Como um homem pensa, assim ele percebe. Portanto, não busques mudar o mundo, mas escolhe mudar a tua mente sobre o mundo, porque o mundo pode continuar do mesmo jeito. E quando a gente muda esse sistema de crença, você só vai enxergar de outra maneira. Né? O que muda aqui é o nosso projetor. É o que eu vou projetar. A percepção é um resultado e não uma causa.
Então, às vezes, a gente olha aqui, igual o caso aqui que eu falei, né, do colega. Eu acho que é o colega lá que está fazendo eu sentir raiva. E isso a gente fala aqui no mundo, né? Ah, porque aconteceu isso com meu filho, e agora eu estou triste. Mas você não vê que aconteceu aquilo com o seu filho, porque ele também tem um sistema de crença ali, ditando as coisas para acontecer na vida dele. E a gente não tem esse controle. A gente tem o controle só de saber como que eu vou interpretar aquilo que está acontecendo lá fora. Então, assim, entender isso é uma liberdade, é libertador. E tem uma lei hermética que falava assim também, né? Assim como é dentro, é fora, a lei da correspondência. Então, assim como eu penso aqui, é o que eu vou ver. Então, na situação mais caótica, eu posso ver caos e posso resolver aprender com essa situação caótica. Né? Isso daí, por isso, e com isso, assim, a gente aprendendo isso, a gente vai mudando esse sistema de crença. Aí, por quê? Porque interpretar de uma maneira totalmente diferente daquilo que eu aprendi, vai criando novas conexões. E quem vai me ensinar a compreender tudo diferente, aí já é o que a gente estava falando, não é comigo. Eu não preciso fazer nada. Porque se eu quiser fazer, eu vou controlar e aí eu vou colocar carga, eu vou colocar peso, eu vou querer me superar, eu vou querer fazer melhor. Mas se a gente entrega isso para esse sistema nosso, que aqui, como eu falei dos 7 corpos, seria o nosso quinto corpo, o nosso mental superior, se a gente deixa o Espírito Santo, que é o nosso ser superior ali, tomar conta, você vai começar a ver tudo na percepção de outra maneira. Né? Eu quero ver isso de maneira diferente, não é assim que a lição fala. Eu quero ver, e eu quero ver de modo diferente. De modo que não seja de acordo com as minhas crenças, porque as minhas crenças, elas vão querer o que é bom para mim. E é sempre assim, né? Se estiver bom para mim, eu estou feliz. Se não estiver bom para mim, aí eu fico triste. E aí a gente vira um dependente desse mundo, das formas, das ilusões, uma vítima do mundo, porque o mundo está assim, então eu fico triste. Então, aí a gente não toma esse poder que é nosso, que é o poder do Espírito, que já está em nós. Então, vamos lá. Nossa, até perdi onde eu estava aqui. Vamos voltar aqui no parágrafo 2. 2. Ao contrário... Ah, não, vou começar de novo. Pacientes não entram num relacionamento psicoterapêutico com essa meta em mente. Ao contrário, esses conceitos significam pouco para eles ou não precisariam de ajuda. O seu objetivo é serem capazes de manter os seus autoconceitos exatamente como são, mas sem o sofrimento que acarretam. Foi aqui que a gente parou. Todo o seu equilíbrio se baseia na crença insana de que isso é possível. Olha só. É uma crença insana achar que a gente vai deixar o nosso autoconceito aqui ser exatamente como ele é, e aí a gente vai deixar de sofrer. Não. O nosso autoconceito ser como é, só no sistema separado, ele não vai deixar de sofrer, porque o sistema separado, o sistema que nós fomos configurados, ele é sofrimento, ele acarreta sofrimento, ele coloca o que está fora para comandar você. Não tem como. E como para a mente sã isso é claramente impossível, o que buscam é mágica. Então, toda vez que a gente vem buscar aqui uma melhoria para um eu, isso é mágica. Né? Isso não vai na fonte, na causa. Em ilusões, o impossível é facilmente realizado, mas só ao custo de tornar as ilusões verdadeiras. Então, só deixando, eu acreditando realmente nessas ilusões, é que eu vou achar que isso vai acontecer. Só se eu deixar as ilusões serem reais para mim. O paciente já pagou esse preço. Agora ele quer uma ilusão melhor. Então não tem como, gente. Para sair dessa rodinha de hamster aqui, tem que sair dessa ilusão. Enquanto eu quiser melhorar um personagem, né, igual ele falou aqui,
eu vou continuar rodando, eu vou continuar achando que o que está fora vai me influenciar. Então, é por isso que a psicoterapia, como ela é vista pelo mundo, ela não leva à cura real. Ela vai só mascarar, né? Você vai ter uma melhora, mas daqui a pouco aparece outra coisa, aparece outra. Parágrafo 3. No início, portanto, a meta do paciente e a do terapeuta não estão de acordo. O terapeuta, assim como o paciente, pode valorizar autoconceitos falsos, mas as suas respectivas percepções da melhora ainda têm que divergir. O paciente espera aprender como conseguir as mudanças que ele quer, sem mudar o seu autoconceito, em qualquer medida significativa. Olha lá, ele não quer mudar o autoconceito, ele quer melhorar. Ele espera, de fato, estabilizá-lo suficientemente para incluir dentro dele os poderes mágicos que ele busca na psicoterapia. Eu já trabalhei, né, ainda estou começando, voltando a trabalhar com essa parte de psicoterapia, e é isso que a gente vê. As pessoas querem que a gente faça por elas. Então, eu vim aqui e eu quero sair curado. Ela não vê que ela veio aqui, o que a gente vai fazer, gente, um psicoterapeuta, é instigar a pessoa, porque ela tem dentro dela o professor. O professor não está fora. E muitas vezes a gente fica buscando coisas só lá fora, achando que é um curso a mais, uma outra coisa a mais ali, é uma ferramenta de cá, de lá, de cá, achando que lá é que está minha salvação. Mas a salvação está dentro de todos, porque está no corpo superior seu. E quando a gente abre a nossa mente para esse contato interno, aí sim que a gente percebe que as ferramentas, elas podem ser usadas, ok, mas não colocar nelas a razão da sua cura. Então, assim, eu posso, aqui eu sou cheio de cristal, eu tenho minhas ferramentas aqui, mas eu falar que é o cristal que me ajudou, não. O que me ajudou, o cristal pode me relembrar, ele é símbolo. Ele pode me relembrar. Eu posso usar um bracelete, que eu posso confiar naquele bracelete, só que aquilo ali é só um símbolo, para me lembrar onde que está o meu poder. O meu poder está só no meu corpo superior, que é o Espírito Santo. E isso está em todos, né? Então, toda vez a gente busca nesse terapeuta ou num professor, né, aí da internet, a gente segue muitos professores, às vezes a gente busca nele algo achando que vai encontrar nele. Mas, na verdade, ele só vai colocar uma faísquinha em você. Nisso ele vai te ajudar. E se ele falar que não, você depende de mim, aí nós estamos perdidos, gente. Se a gente depender de outro para buscar a nossa essência, nós estamos perdidos. E se o outro acontecer alguma coisa com o outro? Já era, acabou a minha essência. Então, assim, o terapeuta aqui, ele vai só instigar. E vai falar, olha, aqui eu fiz por você um símbolo, alguma coisa, uma ferramenta, mas agora é com você. É você que vai buscar aí no seu interior as ferramentas para essa cura. Que as ferramentas estão em nós, quando a gente se conecta com o Espírito Santo, que é a nossa mente mais elevada. Então, olha, ele espera de fato estabilizá-lo suficientemente para incluir dentro dele os poderes mágicos que ele busca na psicoterapia. Ele quer fazer com que o vulnerável venha a ser invulnerável e o finito ilimitado. O ser que ele vê é seu Deus e ele busca apenas servir o melhor. Então, quando as pessoas estão buscando por um terapeuta para resolver seus problemas, ele está buscando servir quem? O seu corpo, o seu ser separado. Ele quer fazer esse corpo ilimitado, mas isso não dá. Ele quer passar por todas as situações da vida dele com o mesmo sistema de pensamento e não ter sofrimento. Não tem como. Para você não ter sofrimento,
é só indo além desse sistema de pensamento. O nosso sistema de pensamento aqui foi feito para sofrer. Ele foi feito para ver diferença, né? Não tem como. Vamos lá. Parágrafo 4. Independentemente da sinceridade do próprio terapeuta, ele não pode deixar de querer mudar o autoconceito do paciente, de algum modo que ele acredita ser real. A tarefa da terapia é reconciliar essas diferenças. Espera-se que ambos aprenderão a desistir destas metas originais, pois é apenas em relacionamentos que a salvação pode ser encontrada. É só nos relacionamentos que a salvação pode ser encontrada. Isso aqui, o livro, ele bate nessa tecla o tempo todo. Ele fala quando o meu irmão é meu salvador. É só nos relacionamentos que eu posso encontrar a salvação. Eu não falei que eu passei uma raiva ali. Depois, no fim do dia, eu fui refletir sobre isso, sobre a raiva que eu passei. Eu falei, gente, meu irmão foi meu salvador ali mesmo. Porque agora eu posso ver que naquele irmão não tem aquilo tudo que ele me contou. Agora eu posso ir além do que ele me mostrou aqui. Então, percebe que aquele que mais te cutuca é aquele que está mais te ajudando a se superar, porque é através dele que você vai ver, é através dele que você vai enxergar que a sua raiva não estava nele, não era dele, estava vinculado a algum sistema de crença seu, que você acredita que é real. E enquanto eu acreditar que tem uma crença aqui que é real, eu vou passar raiva com o outro. Porque eu vou defender a minha e ele vai defender a dele. E a gente não vai chegar em acordo. Então, é só em relacionamentos que a salvação pode ser encontrada. Então, o terapeuta e o paciente aqui que ele coloca é isso. É trabalhar com o seu próximo ali em perfeita unicidade. Sabendo que o ser unificado é o mesmo. E é assim que a gente vai ajudando aqui, vamos falar, aqueles que ainda estão bem enganados aqui, estão acreditando muito que são esse corpo, né? Muitas vezes não precisa nem ser falado isso. Às vezes fala assim, ah, mas essa pessoa, ela não entende, ela é assim, ela é assado. Não precisa nem ser falado. Esse meu colega mesmo, um dia ele chegou para mim, faz essa semana mesmo, ele está em processo de depressão, né? Então ele falou para mim, falou, olha, tem dia que eu acordo bem, tem dia que eu acordo mal. E aí eu só cheguei para ele e falei assim, e quem que escolhe acordar bem ou mal? Aí ele olhou para mim e falou, sou eu, né? Então assim, você vê a pessoa, ela não está tão pronta, mas às vezes você joga só uma palavrinha para ele entender que ali a escolha, porque a pessoa precisa tomar essa responsabilidade. Ela sempre coloca assim, ah, eu estou mal porque eu tive um problema com a família, eu tive problema ali, eu tive outro problema. E eles vão colocando para fora, né? Então, você trazer a pessoa, essa consciência que ainda está achando que está aqui separado, que isso aqui é muito real, trazendo ela. Sabe? Às vezes nem precisa falar. Às vezes só no momento de você reconhecer, e às vezes você vai sentir de falar alguma coisa. Isso daí é na hora, né? Na hora a gente sente. Então, é só em relacionamento, viu? Que a salvação pode ser encontrada. No início, é inevitável que tanto os pacientes quanto os terapeutas aceitem metas que não são realistas e que não estão completamente livres dos tons menores da magia. Então, assim, gente, vai ter momento, né, que o paciente e o terapeuta ali, eles vão ainda se tratar na dualidade, né, no inicinho, né? Esses são finalmente abandonados nas mentes de ambos. Então, assim, igual a gente falou semana passada também, tudo é como se fosse uma escadinha. No início, tem ainda essa dualidade, mas a meta é chegar nesse relacionamento onde não tem separação. A nossa meta aqui, com esse curso, é exatamente isso. É usar aí o seu dia a dia, os sentimentos que vem acarretando aí todos os seus relacionamentos, vem trazendo os sentimentos, e olhar para cada sentimento. E olhou para o sentimento, viu aquilo,
pode saber que tem uma crença escondida ali. Então, eu tenho uma crença aqui, eu tenho uma crença, eu acho que a pessoa tem que ser assim, que a pessoa tem que se comportar assim. E você vai ver que isso é só crença. Crença não é realidade. E vai conseguir passar por cima disso e perdoar. E ir além. Mas isso daqui é um treino que a gente faz, por isso que a gente faz leituras, né? Faz lições, porque a gente vai treinando essa mente e através dos nossos sentimentos, emoções, tudo que vai sendo causado aqui, você sabe que a emoção ali, como a gente viu nos corpos, a emoção ela vem de uma crença, ela vem de um sistema de pensamento, né? E assim a gente vai mudando e vai voltando à nossa origem, a quem nós realmente somos, que é a nossa meta é relembrar da nossa unicidade. Então é isso, essa introdução. Vocês fiquem aí para a gente conversar, para quem quiser tirar alguma dúvida, compartilhar alguma coisa. E a semana que vem a gente continua a leitura. Até a semana que vem para quem está no YouTube.